Bom dia, Bruxelas. Tenho um encontro marcado com Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, que fugiu após o fracasso do referendo considerado como ilegal pela Espanha. Ele sonha com uma Catalunha independente numa Europa reforçada. Para ver em Uncut, na Euronews. Carles, como está? Estou relativamente bem. Sim, estou bem. Há dias disseste que a independência da Catalunha seria uma oportunidade para a Europa. O que é que isso quer dizer? A forma como os catalães estão a tentar tornar-se uma república independente é uma oportunidade para a Europa. Não sei se seria a primeira vez, mas conseguir exercer o direito à autodeterminação renunciando à guerra, à violência e dando a palavra aos cidadãos é uma forma que, para nós, reforça os valores europeus. É a democracia e é algo que está associado à expressão inglesa empowerment, o empoderamento dos cidadãos, e está também associado às oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias. É uma espécie de oportunidade para ultrapassar a desilusão de muitos cidadãos na Europa em relação à política. Confesso que continuo a não perceber por que razão a Catalunha deve ser independente. O que significa ser catalão em relação a ser espanhol? Não é possível compreender o movimento catalão a partir de um ponto de vista identitário ou a partir do debate clássico sobre as nações-Estado do final do século XIX. Porque as razões identitárias já estavam presentes há 40 anos, quando não havia qualquer deputado pró-independência no Parlamento catalão. Doravante, há outras razões ligadas à forma como queremos viver em democracia, gerir os nossos esforços e ter nas nossas mãos as ferramentas para contribuir melhor para o desenvolvimento da nossa sociedade e do mundo. Após 40 anos de Constituição Espanhola, podemos dizer que ainda há muitas coisas a corrigir e que todas as provas demonstram que é muito difícil fazê-lo no quadro do Estado espanhol. Sim, mas, por exemplo, o novo chefe do governo espanhol, Sánchez, propõe aos catalães uma nova discussão, inclusive uma negociação sobre a Constituição espanhola, para melhorar, não no sentido da independência, mas para melhorar a Constituição no sentido de aprofundar o federalismo espanhol, digamos assim. Está a ir muito mais longe do que disse o primeiro-ministro. Ele falou unicamente de um referendo, de um autogoverno, mas para fazer o quê exatamente? Nós já tentámos esse caminho. Em 2005 e 2006, aprovámos um novo Estatuto de Autonomia com uma larga maioria no Parlamento catalão e no Parlamento espanhol. E aprovámos esse estatuto com um referendo. Mas no final, o Tribunal Constitucional que foi nomeado no tempo de José María Aznar reduziu completamente esses novos estatutos. Estabeleceu-se um limite a partir da sentença do Tribunal Constitucional. Não podemos ir para além desse limite. Sim, mas imaginemos que por meio de uma negociação se possa chegar a algo que se pareça com a autonomia definida há alguns anos. Será que vai dizer, e que a maioria do movimento catalão vai dizer, podemos ir nessa direção? A maioria do movimento catalão, ou tu, vous direz, on peut aller dans cette direction. Porque, francamente, na minha opinião, o Estado espanhol nunca irá aprovar, seja por boas ou más razões, mas nunca irá aprovar a independência da Catalunha. Por de bonnes ou mauvaises raisons, ça c'est pas à moi de dire, l'indépendance de la Catalogne. Antes de mais, é verdade que todos os Estados são confrontados a uma situação desse tipo, em que se diz jamais aprovaremos tal coisa, mas no final houve independências. Mas tem razão quando diz, será a independência a única solução?
Obviamente que não, porque durante 40 anos de Constituição Espanhola tentámos fazer tudo, exceto a independência, e não conseguimos. No final, independentemente de tudo, o que deve ser posto em cima da mesa é o facto de a decisão pertencer aos cidadãos da Catalunha. Não é uma decisão que deve ser tomada por 2 governos ou 2 parlamentos. São os cidadãos da Catalunha que devem poder dizer sim ou não e chegar a acordo para gerir o resultado do voto. Sim, mas podemos tentar imaginar um cenário. É preciso ser muito imaginativo, de facto. Imaginons que il y ait une négociation et que vous tombiez d'accord. Imaginemos que há uma negociação e chegam a acordo e que no quadro da Espanha há uma redefinição da autonomia da Catalunha ou mesmo das regiões e que o governo da Catalunha e o governo espanhol propõem que todas as questões que tenham sido acordadas sejam submetidas a um referendo na Catalunha. Aceitaria essa perspectiva? Soit soumis à un référendum en Catalogne. Vous soutiendrez une telle perspective? Depende do conteúdo. Será que estamos prontos a falar sobre isso, mudar de projeto com o governo espanhol, no sentido de um projeto em direção à independência, ou uma espécie de devolution max, ou de federalismo que tem sido sempre anunciado, mas nunca realizado? Um federalismo como na Alemanha, por exemplo. Sim. Se há 40 anos estivéssemos no quadro do modelo alemão de federalismo, não estaríamos a pedir a independência hoje, isso é óbvio. E se agora lhe propusessem um federalismo como na Alemanha? É preciso ser realista, porque isso teria sido possível antes da sentença do Tribunal Constitucional. Porque o Tribunal Espanhol não tinha limites no sentido em que tudo se baseava num debate político. Mas quando um perito da Constituição Espanhola, originário da Andaluzia e não da Catalunha, diz, no mínimo é um golpe de Estado, é pouco realista considerar que há uma possibilidade de ir para além desse limite. C'est quand même hors du réalisme de dire qu'il y aura une possibilité d'aller au-delà de ça. Donc il faut dire clairement que... Sim e não, mas eu não posso julgar. Mas se por hipótese a Espanha tivesse aceito o texto do Parlamento catalão de 2005, é óbvio que não estaríamos hoje nesta situação. Volto a perguntar. O que significa para ti ser catalão? Para mim, ser catalão é ser democrata. Mas toda a gente pode ser ou não democrata. Sim, mas quando reivindicamos o direito à autodeterminação, devemos fazê-lo para tentar construir um país verdadeiramente democrático. Há muitos países independentes, reconhecidos como tal, que podem dizer com orgulho sou o país assim ou assado, mas que não são nada democráticos. São compromissos políticos. Ser catalão não é uma questão relacionada com o sangue ou com o território. Isso são formas mais tradicionais de viver a cidadania. Trata-se de um ato voluntário de adesão a valores. Quem pode ser catalão? A questão não é quem é catalão. A questão é quem pode ser catalão. Porque a Catalunha é desde há séculos uma mistura. 70% das pessoas têm uma mãe ou um pai, ou ambos com raízes fora da Catalunha, e queremos continuar assim. Sim, mas espera, isso aconteceu em Espanha. Podem continuar a ser democratas, misturados, em Espanha. Não é verdade, porque não há verdadeira separação de poderes em Espanha. É preciso dizê-lo. Isso é outra coisa. Não. É a democracia. E a democracia baseia-se, por exemplo, na separação de poderes, na independência da justiça e na vontade do povo. Não é uma invenção dos catalães. Faz parte da Carta das Nações Unidas. A vontade do povo é o fundamento do poder do Estado. Sim, mas espera. Entendo que faças parte de um movimento para melhorar a democracia, para fazer da Espanha uma verdadeira democracia. Mas por que razão essa verdadeira democracia tem de ser na Catalunha? É isso que não entendo. Porque há uma experiência de 40 anos. Se colocasse essa questão há 40 anos, depois da morte de Franco, nessa altura chegámos a um acordo para redigir a Constituição. Era óbvio nessa altura. Mas 40 anos depois, com tudo o que se passou, com os limites que foram fixados à vontade do Parlamento catalão,
Por que razão não criam um grande movimento, um movimento da sociedade, um movimento político para dizer nós na Catalunha e no País Basco e em Sevilha, por exemplo, queremos uma outra democracia. Vamos fazer progredir a democracia. Por que razão tem de ser no âmbito da Catalunha? Mas somos apenas 16% da população na Catalunha. Sim, mas dividiram-se em duas metades. A maioria das pessoas em Barcelona não quer a independência. O que vão fazer? E, aliás, vou fazer outra pergunta. E o Barça? Onde é que vai jogar? É uma grande questão também. O Barça vai jogar onde quiser. Sim, mas se ele já não faz parte da Espanha, vai ser o Barça contra o Espanhol, contra Girona, o Girona contra o Espanhol. Não faz sentido. Não é o primeiro caso de uma equipa que joga numa competição de outro país. Vai falar do Mónaco? E Andorra. Andorra, mas Andorra joga aonde, enfim? Não, a sério, é uma questão de negócios. Quem é que tem mais interesse em que o Barça jogue na Liga? No resto dos clubes. Os direitos televisivos movimentam muito dinheiro, como o jogo Barça-Madrid, por exemplo. É o dinheiro que permite aos clubes modestos contratar grandes jogadores. Mas é verdade que tem razão em alguns pontos. É possível formar uma aliança alternativa em Espanha para falar, por exemplo, da República, uma República Espanhola. Uma República Federal. Por exemplo, no plano teórico sim, mas depois de 40 anos... Sim, mas é teórico. Depois de 40 anos... Há coisas óbvias mesmo assim. Voltemos ao momento presente. Cometeu erros? Claro, não somos perfeitos. Não é isso. Quais foram os erros? Porque vemos que hoje a situação está bloqueada. Em relação à divisão, é preciso dizer claramente: todas as sociedades democráticas têm debates profundos. Isso não é um perigo. O perigo é não resolver os conflitos de forma democrática, porque cada um tem as suas ideias, sobretudo quando há questões importantes como a da independência da Catalunha. Isso não significa que tem de haver um conflito civil. Quer dizer que há opiniões divergentes e que a única forma de saber realmente se há uma maioria ou não a favor da independência é permitir uma consulta. E se o Estado espanhol mantiver a sua posição e disser que está fora de questão fazer um referendo sobre a independência, essa história vai durar quanto tempo? Vamos ver, porque o referendo teve lugar há um ano. As pessoas ainda cá estão. É algo bem real. 2 milhões de pessoas apoiam a independência da Catalunha. Se o Estado não tiver a força política para propor um novo estatuto de autonomia, porque há apenas uma minoria no Parlamento da Catalunha que o reclama, mas se conseguir convocar um referendo, chegaremos a um acordo para gerir os resultados. Vamos imaginar um cenário de grande rejeição dessa proposta. O que é que isso significa? Significa que estamos contentes com o antigo status quo? Claro que não. O que é que significa então? Qual é o conflito político que podemos identificar a partir de um resultado eleitoral e quais são os compromissos necessários para resolver esses conflitos políticos? Sei que não é agradável para o governo espanhol, nem porventura para as autoridades europeias, mas é a realidade. Sim, tudo é possível, mas quando olho para a posição do governo espanhol e qualquer que seja o governo maioritário no futuro, não imagino hoje a Espanha organizar um referendo sobre a independência. Organiser un référendum sur l'indépendance. D'accord. Donc, o que é que se faz, entretanto? Primeiro, temos de concordar sobre se devemos ou não respeitar o desejo dos cidadãos que votaram. Isso é importante porque é um ponto de partida. Se houver um referendo sobre um novo estatuto de autonomia e se houver uma clara rejeição da proposta do governo espanhol, como é que devemos interpretar e gerir essa situação? Em primeiro lugar, vai negociar um novo estatuto de autonomia? Essa possibilidade não está em cima da mesa. Mas se eu fosse o Pedro Sánchez e lhe propusesse uma negociação? Um encontro? Iríamos lá. Claro que sim. Mas deveríamos também marcar a nossa posição e dizer, finalmente, este é o vosso projeto para a Catalunha. Finalmente, porque seria a primeira vez em muitos anos que existiria uma posição clara. Mas aqui está a nossa posição. Agora devemos trabalhar juntos com honestidade e respeito mútuo.
E insisto, mesmo que seja um projeto difícil, que não agrada às autoridades espanholas. Que ne plaît pas aux autorités espagnoles. Ou ne plaît pas. Ou ne convient pas. Ne convient pas. Ou não convém. Ou não convém aos independentistas catalães. Em todo caso, devemos falar. Precisamos de conversar para que haja um reconhecimento mútuo, porque neste momento somos tratados como criminosos. Esta situação tem de evoluir porque não podemos sentar a uma mesa alguém que representa a autoridade em frente de alguém que representa criminosos. A condição para uma verdadeira negociação é, antes de mais, uma certa amnistia para que todos os que estão na prisão possam sair. Não disse isso. Disse que para haver uma verdadeira negociação, um verdadeiro diálogo, é preciso uma verdadeira igualdade. O que significa que é inaceitável ter alguém na prisão. Estamos de acordo. É assim. A nossa conversa terminou. Obrigado. Falámos da Catalunha com Carles Puigdemont, nesta edição de Uncut. Veremos o que se vai passar em Espanha e na Catalunha.